Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Nós vamos continuar a aula da semana passada sobre o estudo dos pronomes, uma revisão, vendo mais 4 tipos de pronomes, que são os pronomes possessivos, os pronomes interrogativos, os indefinidos e os relativos. Para explicar a respeito de cada um deles, eu vou usar as frases que estão no livro didático de vocês. Vamos começar? Então, a primeira coisa, nós temos aqui a primeira frase, é uma frase que tem como destaque pronomes possessivos. O pronome possessivo, ele é usado na frase, na oração, para indicar a ideia de posse. Então, vamos marcar primeiro os pronomes que estão na primeira frase aqui. Vou usar o pincel de cor vermelha para nos ajudar aqui a destacar. Eu estava na porta da minha casa, olha aqui, ó, minha casa de passeio com minha mãe e meu pai. O primeiro pronome que aparece aqui, nós já sabemos, o pronome eu é o pronome pessoal do caso reto. É a primeira pessoa ali do pronome pessoal do caso reto, primeira pessoa do singular. O princípio aqui do uso dos pronomes é o mesmo que vale para os pronomes pessoais, os pronomes oblíquos, ou seja, o pronome ele vai se flexionar com o mesmo núcleo ao qual ele estiver se referindo na frase, seja em gênero ou em número. Por exemplo, o eu aqui, pronome pessoal, no caso reto, é a primeira pessoa do singular. Consequentemente, o meu, o minha, aqui é o meu e minha que aparecem, eles também são a primeira pessoa do singular, mas dos pronomes possessivos. Essa é a primeira observação. A segunda minha que está sendo usada para indicar para indicar o sentido de posse do núcleo aqui, ó, do eu, do sujeito. Da mesma forma aqui, para indicar a relação de posse mãe, né? Ele pertence à mãe dele e assim ao pai, a relação de posse. Observe que os pronomes eles estão se referindo ali ao eu, mas estão flexionados com a pessoa, ou melhor dizendo, com a palavra a qual eles estão se referindo. Por exemplo, ó, minha casa, ó, casa feminino, então o pronome se flexiona no feminino, minha casa. Mãe, feminino, se flexiona no feminino. E pai, meu pai, se flexiona no masculino. Olha só que interessante. Então o pronome meu, indicando a ideia de posse desse eu aqui, e ao mesmo tempo ele se flexiona aqui, ó, para indicar as palavras, os substantivos aos quais eles estão também se combinando na frase. Então o pronome ele é muito versátil, né? O segundo tipo de pronome que nós temos aqui é o pronome indefinido. Eu uso o pronome indefinido quando eu não sei, eu não quero dizer, revelar quem é a pessoa do discurso que praticou ou foi alvo daquilo que é expresso na oração, na frase, que é esse exemplo aqui. Ninguém ainda inventou fósforos contra o vento. O pronome indefinido, ele equivale à terceira pessoa do singular. Esse ninguém equivaleria, portanto, ao pronome pessoal ele. E, em alguns casos, ele também pode se flexionar, né? Ele pode se flexionar dependendo se ele admite flexão. Só para você entender o que eu estou falando, deixa eu pegar aqui um papelzinho para mostrar para vocês rapidamente. Tá aqui. Pronomes indefinidos. Olha só aqui, ó. Alguns ele pode se flexionar, outros. Deixa eu ver aqui, nenhum certo, vários, enfim, todos esses que estão na lista eles podem se flexionar na terceira pessoa do singular ou do plural, dependendo da frase. Já esse grupo aqui não se flexiona. Vamos ver qual é a terceira frase. Ela tem um pronome interrogativo. Quanto devo? Então os pronomes quanto, quem, qual, pronomes interrogativos, e eles são usados para você elaborar frases que sejam interrogativas e elas podem estar no sentido direto, usando, portanto, ponto de interrogação, como aparece aqui, ou no sentido indireto. Frase no sentido direto: quanto devo? Aparece aqui o pronome interrogativo
e o sinal indicando que é uma frase interrogativa, um ponto de interrogação. Mas eu posso elaborar essa mesma frase como uma frase com uma pergunta indireta. Eu não sei quanto devo. Aparece o pronome relativo, ele continua aparecendo, mas em vez de ter no final da frase um ponto de interrogação, tem um ponto final. Eu não sei quanto devo. Próximo caso aqui, ó, não serás tu que vês assim? Esse que aqui, pronome relativo. O que é o pronome relativo? Ele se refere ao termo anterior da frase. Não serás tu que vês assim? Esse que aqui está se referindo ao tu. Eu queria falar algumas observações bem rápidas sobre o uso dos pronomes relativos. Primeira coisa, deixa eu pegar minhas plaquinhas aqui. O pronome relativo onde e o pronome relativo em que, eles geralmente são usados para se referir a um termo anterior que seja lugar. Então você pode usar onde ou em que. Não sei onde você mora, estou usando onde. Já os pronomes relativos quem e o qual, eles se equivalem na frase. Você pode usar o quem ou o qual. O quem geralmente é usado para se referir a pessoas, e você pode usar também o qual nesse mesmo sentido. Então eles se equivalem. Terceira observação: os pronomes tanto, tanta, todos e todas, no singular ou no plural, eles acompanham geralmente os pronomes os pronomes relativos quanto e quanta, que nesse caso aqui eles dão a ideia de quantidade, frases que têm a ideia de quantidade, então geralmente eles andam ali acompanhados. Agora tem uma última coisa que eu queria falar para vocês, que é a chamada de ambiguidade. Ela acontece com alguns tipos de pronomes, especialmente os pronomes possessivos, que vocês devem já ter observado. O que é a ambiguidade? Tá dito aqui o seguinte, ó: duas ou mais interpretações ou sentidos, sentidos para uma mesma frase ou texto. Para você entender bem isso daqui, tem a última frase: o diretor discutiu com o executivo e estragou seu dia. Qual é o pronome que aparece aqui? O pronome possessivo seu, que está se referindo ao dia, ao seu dia, mas esse seu dia é o dia de quem? A frase não deixa claro se esse seu dia estragado aqui foi do executivo ou se foi do diretor. Portanto, nós temos uma frase ambígua. Ela deve ser reelaborada. Essa ambiguidade ela funciona muito bem em textos poéticos, em piadas, em que é possível uma dupla interpretação, como é o caso aqui. O dia de quem foi estragado? Do diretor ou do executivo? Por causa da discussão que houve entre os dois. Uma maneira de você eliminar a ambiguidade é você pegar essa parte final aqui da frase e colocar ela no início. Por exemplo, o dia. Vamos supor que o dia que foi estragado aqui foi o dia do diretor. Aí você pode reelaborar a frase da seguinte maneira: o dia do diretor. Agora já dá para saber a quem esse seu dia, que foi estragado, se refere. O dia do diretor. Aí você completa a frase. Ou o dia do executivo, mas nesse caso aqui especificamente o seu gera ambiguidade. Então todo cuidado é pouco. Lembre-se que geralmente alguns pronomes eles geram ambiguidade. Como é que eu vou saber que gerou ambiguidade? Quando o pronome ele não deixa claro a qual termo ele se refere anteriormente. E aí nesse caso a frase vai ter que ser reelaborada. Embora isso funcione muito bem nos textos poéticos, textos com plurissignificados, mais de um significado, e em textos que nós chamamos de piadas, onde essa duplicidade, essa ambiguidade funciona muito bem. Espero que tenha ficado claro. Se você tiver alguma dúvida, pergunte nos comentários, ou então mande um e-mail. Deus abençoe vocês.